Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Fernandes, professor da Escola de Cabala Brasil, e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre essa questão aqui que foi enviada para nós do nosso seguidor Tarcísio Ferreira, né? O que ele está dizendo aqui para a gente? Ele está perguntando, ele pediu para que a gente comentasse sobre o ponto de vista da Kabbalah, evidentemente, que a gente falasse um pouco sobre depressão e vida após a morte. Aí, antes da gente começar a falar sobre esses dois temas que ele pediu pra gente, eu recebi também outras duas perguntas do nosso programa da Rádio Soar. A gente tem um programa na Rádio Soar todos os dias às 7 horas da manhã. E esse programa chama Kabbalah em 10 minutos. E lá o pessoal perguntou pra gente o seguinte. Vamos lá. A gente recebe essas perguntas aqui por WhatsApp. A Márcia de Guarulhos perguntou o que acontece com os suicidas, que é uma extensão, mais ou menos, da outra pergunta aí do Tarcísio, quando ele pergunta sobre a vida após a morte, né? E o Caio de Santos escreveu um negócio muito curioso aqui, bastante delicado, eu vou ler aqui para vocês. O Caio de Santos, São Paulo, nosso ouvinte lá da rádio, não sei se ele segue nosso canal do YouTube e as outras mídias sociais, mas eu sei que ele acompanha a gente lá na rádio. Ele escreveu para a gente o seguinte: Gênesis, capítulo 3, versos de 22 a 24. Deus expulsa Adão e Eva do jardim antes que eles tivessem a chance de comer daquela outra árvore, a árvore da vida. Deus sabe que se eles o fizessem, se tornariam como um de nós, entre aspas, e viveriam eternamente. Um pensamento realmente assustador para um Deus inseguro, você não acha? O que a Kabbalah fala sobre esse episódio? Então vamos lá. A gente tem aqui depressão, vida após a morte, suicida, e esse trecho de Gênesis, em que Adão e Eva são expulsos do paraíso para que não se tornem como um de nós e vivam eternamente. Veja, meus amigos, tudo que a Kabbalah fala, a gente sempre fala, né? A gente sempre diz que a Kabbalah sempre fala que nada do que é ensinado na Kabbalah é a respeito da nossa vida material. Isso precisa ficar muito, muito claro. O que acontece é que a gente está tão acostumado a fazer tudo girar em volta da nossa perspectiva material, e não poderia ser diferente, até porque a gente só tem a vida material na nossa consciência. A gente vive, existe nessa materialidade e, portanto, a gente não tem nenhuma outra referência. Dessa forma, é muito difícil a gente começar a penetrar na Kabbalah, principalmente no começo, e mais ainda para quem não estuda, aí é absolutamente impossível, porque a pessoa, uma vez que ela não tem essa referência espiritual, e quando eu falo de referência, eu não estou falando do estudo, não. Eu estou falando da realidade prática aplicada na vida da pessoa, de tal maneira que a pessoa experimente isso através dos fatos, através da sua percepção direta, da sua constatação direta. Então, enquanto a gente não tem isso, a gente fica meio que sem referência, e tudo que a gente vai pensar a respeito dessa espiritualidade, da maneira como a Kabbalah propõe as coisas para a gente, vai estar sendo encaixado numa realidade menor, que é a forma como a consciência humana, sem essa experiência da espiritualidade, funciona. O que eu estou querendo dizer com isso? Imagina um bebê. Esse é um exemplo que eu já dei outras vezes, eu não lembro se já falei aqui com vocês ou em algum outro canal. Mas imagina um bebê. Quando o bebê toma a mamadeira, que ele pega o tetê da mamãe, durante muito tempo ele acredita que ele está sendo alimentado pelo objeto, pela mamadeira. Aquele objeto de plástico que tem um bico de borracha. O bebê acredita que o leite vem dali, depois que, evidentemente, ele já foi desmamado do seio materno. Ele acredita que a alimentação dele vem daquele objeto, né? Um objeto quentinho que ele segura com as mãozinhas e vai tomando tetê. Veja, isso não é mentira, mas é tremendamente limitado. Com o tempo, o bebezinho começa a observar que a mamãe tira o leite da geladeira antes de colocar na mamadeira, de aquecer e colocar na mamadeira. Depois o bebê cresce mais um pouco, ganha percepção, e ele percebe que aquele leite que saía da geladeira, na verdade, tem uma porção deles guardado no armário, estocado, e que à medida que o leite da geladeira termina, a mamãe pega outro no armário. No primeiro momento, o leite era apenas algo que
jorrava, fluía da mamadeira como que por mágica. Depois você percebe que o leite vem da geladeira e depois que existe um estoque no armário. Mais velho, acompanhando os pais fazendo compras no supermercado, o bebê acaba percebendo que o leite, na verdade, vem do supermercado, vai para o armário, do armário para a geladeira, da geladeira para a mamadeira e da mamadeira para a barriga dele. Quando ele entrar na escola, ele vai descobrir um negócio que o processo de produção do leite é feito fora da cidade, lá no campo, e vem de lá da fazenda. O leite passa por um processo chamado pasteurização, etc. e tal, até que chega e é distribuído. Percebe aqui que nenhuma das fases é inverídica. Todas elas são apenas incompletas e cada fase posterior ela amplia a percepção da fase imediatamente anterior. Até que se descubra o agronegócio, como é que a coisa toda funciona, vai alguns anos ali, né? Porque no começo, lembra, o bebê sempre acreditou que o leite saía como que por mágica da mamadeira. Agora veja, tendo por base essa metáfora, a gente vai conseguir utilizá-la para a gente poder entender que o nosso processo de reconhecimento da espiritualidade vai funcionar mais ou menos da mesma maneira. Então, no começo, da mesma forma que o bebê acredita que o leite sai da mamadeira e isso para ele basta, ele está concentrado apenas naquela realidade imediata, na experiência concreta e imediata dele tomar o tetê a partir da mamadeira. Todo o resto é desconsiderado, até porque o bebê não tem inteligência, nem experiência, nem repertório para perceber todo esse resto, que a gente acabou de falar aqui. Ele está sempre concentrado apenas naquela realidade imediata, onde ele segura aquele pedaço de plástico quentinho, coloca o bico de borracha na boca e se alimenta a partir dali. Da mesma maneira, quando a gente começa a pensar sobre Kabbalah e faz algumas perguntas, as nossas perguntas, principalmente no começo, elas vão girar muito em torno apenas da nossa vida material. Então, vamos pegar esses exemplos aqui. A gente tem uma pergunta sobre depressão, é a nossa vida material. Uma pergunta sobre o que acontece com a vida após a morte. E também o que acontece com a alma dos suicidas. E a do Caio de Santos eu vou deixar aqui um pouquinho mais para frente. Mas veja, nesses três casos, depressão a gente consegue perceber direto que está dizendo respeito à nossa vida material. Vida após a morte e o que acontece com a alma dos suicidas é meio que a mesma pergunta. A primeira é mais geral e a segunda é mais específica, no caso dos suicidas. Por que é que a gente precisa saber o que é que acontece com a gente após a morte? Bom, é uma curiosidade tremenda, né? Porque ninguém quer continuar vivendo inseguro. A gente tem um medo danado porque a gente sabe que isso vai acontecer inevitavelmente com todos nós e a gente não tem nenhum controle sobre isso. O fato é, se acontecer alguma coisa boa, ou se acontecer alguma coisa ruim, ou se a gente simplesmente desaparece e não acontece nada, a gente não tem controle sobre isso e saber o que vai acontecer não vai mudar absolutamente nada. Suponha que fosse uma coisa ruim, saber que vai ser uma coisa ruim só vai servir para perturbar você ao longo da vida. Suponha que seja uma coisa boa. Para que é que isso vai servir? Para te dar alguma esperança ali na frente? Talvez. Mas o fato é, você não controla e inevitavelmente isso vai acontecer. O ponto principal é de onde vem essa preocupação. Essa preocupação vem do nosso ego, que está o tempo todo voltado para si mesmo, assim como o bebê não consegue expandir a sua consciência e está o tempo todo concentrado na mamadeira, no tetê, porque é aquilo que ele tem mais próximo a si mesmo. Veja, para você poder avançar espiritualidade adentro, se desenvolver, digamos assim, uma das primeiras coisas que a gente pode deduzir que serão necessárias para que a gente alcance esse desenvolvimento é uma espécie de separação entre a nossa perspectiva material e aquilo que é espiritual, porque o espiritual tem uma outra natureza, uma natureza diversa dessa nossa natureza material aqui. Tá me entendendo, né? Então o que acontece? Se eu fico o tempo todo concentrado e tendo perspectivas do ponto de vista material, isto significa que de forma alguma eu estou avançando espiritualmente e eu estou tratando de todas as questões, mesmo quando eu me refiro à vida após a morte,
seja o caso do suicida ou seja o caso geral, toda a perspectiva em torno dessas duas perguntas é uma perspectiva exclusivamente a partir da psicologia material, da vida material humana. Estão me entendendo? E, portanto, é como se isso não tivesse resposta. Por que eu estou dizendo que é como se não tivesse resposta? Pode até existir uma resposta, mas esta resposta, se ela for verdadeira, ela abrange situações que a pessoa que não tem essa perspectiva simplesmente não consegue compreender. E eu vou tentar explicar isso daqui para você não achar que eu estou enrolando. Pensa aqui no seguinte: toda a nossa percepção depende daquilo que a gente já conhece, porque aquilo que a gente não conhece está completamente fora do nosso campo perceptivo. O que é que eu estou falando, né? O que é que eu estou querendo afirmar com isso? Imagina aqui o seguinte: se eu contasse para vocês que eu comprei um carro novo e que esse carro é azul, você pode não ter visto o meu carro, mas você consegue, através da comunicação que a gente está tendo aqui, imaginar o que seria um novo carro azul. Certo? Agora, se eu falasse o nome de um objeto que você nunca viu, sei lá, um tacógrafo. Né? Tem muita gente que conhece, mas quem não sabe o que é um tacógrafo, eu falasse que eu tenho um tacógrafo azul, o que é que você vai imaginar? Eu diria para você, suponha que você não conhece um tacógrafo azul, eu diria, desenhe para mim um tacógrafo azul. É impossível, porque você não conhece. Certo? Agora, vamos avançar e vamos imaginar que eu dissesse uma cor que você também não conhece. Em vez de azul, eu falasse uma cor, XPTO, qualquer que seja, e dissesse a vocês que eu comprei um tacógrafo dessa cor que não existe. Inventar o nome. Qualquer. Inventa você aí o nome para cor, para tentar imaginar. Que tipo de comunicação seria essa? Você entenderia alguma coisa? De jeito nenhum. Porque você não sabe o que é tacógrafo. E você também não conhece aquela cor. O máximo que você ia conseguir compreender dessa mensagem é que eu comprei, porque você conhece o verbo comprar, quer dizer, eu troquei por dinheiro algum objeto que você não sabe o que é, de uma cor que você não sabe o que é. Então você sabe que existe um objeto com uma determinada cor e que eu troquei ele por dinheiro. A única coisa que você ia absorver da mensagem são os elementos que você conhece. Pega outro exemplo. Imagina uma pessoa cega, que nasceu cega, né? E que ela chega para você e fala assim: nossa, eu nunca enxerguei, mas todo mundo me fala sobre as cores. Explica para mim, você que é uma pessoa inteligente, qual a diferença entre o vermelho e o verde? Ferrou, né? Porque uma vez que uma pessoa que nunca enxergou não tem nenhuma referência, você que tem não consegue transmitir isso para ela. E essa é a grande dificuldade dos cabalistas com as pessoas que não estudam Cabalá, com as pessoas comuns. Porque eles têm acesso a uma realidade espiritual que as pessoas comuns não fazem a menor ideia do que seja. Então, quando a gente pergunta sobre depressão, a Cabalá não fala absolutamente nada sobre depressão, porque isso não é do interesse dos cabalistas. Entenda, eu não estou sendo grosseiro aqui, não estou criticando o nosso amigo Tarcísio que mandou essa pergunta. Eu estou respondendo a ele da melhor maneira que eu encontrei. Não dá para falar sobre depressão, porque depressão é uma doença, não sei se eu posso dizer assim, que a psicologia trata, que a psiquiatria trata. E ponto. Isso é uma coisa humana. Não existe nenhum estudo na Cabalá sobre depressão, porque o único objetivo da Cabalá é falar sobre as coisas espirituais que estão além dessa nossa dimensão física. Então a Cabalá não fala sobre depressão da mesma maneira que ela não fala sobre navio, da mesma maneira que ela não fala sobre formiga, da mesma forma que ela não fala sobre chocolate. Porque são todas coisas do nosso mundo material. Entende o que eu estou querendo dizer? A única coisa que eu posso garantir é que os cabalistas jamais tiveram e jamais terão depressão. Por quê? Porque, de uma certa maneira, né, a depressão é causada por uma falha de um determinado elemento químico no cérebro que pode ser... pode ter uma espécie de gatilho que pode ser emocional, pode às vezes até ser físico, quando a pessoa leva uma pancada na cabeça, dependendo da região e assim por diante. Mas no fim, o estado de uma pessoa deprimida é o estado daquela pessoa que perdeu o desejo. E a Kabbalah trata justamente da amplificação dos desejos.
Então todos aqueles que alcançam um resultado com a Kabbalah, aqueles que são chamados cabalistas, não os que estudam, mas os que realizam, esses estão no nível de patamar de desejo muito maior do que o nível humano. Porque além dos nossos desejos materiais aqui, eles têm desejos espirituais, que são coisas que a gente não sabe o que é até o momento que a gente começa a sentir. Dessa forma, são tantos desejos a realizar que não tem espaço para depressão. A segunda coisa, com relação à vida após a morte, é o mesmo fato que a gente está tentando explicar aqui desde o começo. Existe sim na Kabbalah alguns estudos sobre aquilo que a gente chama aqui de reencarnação, mas eu posso dizer para todos vocês que não tem absolutamente nenhuma relação, não é nem parecido com aquilo que você entende por reencarnação. Não importa se você estudou isso no hinduísmo, no esoterismo ou no kardecismo. A ideia de reencarnação na Kabbalah é completamente diferente. Aliás, nenhum nome existe na Kabbalah, né? Foi traduzido errado para o português, reencarnação, porque é alguma coisa que alguém entendeu que era parecido, mas o termo correto é Gigul ou Gilgulim, que tem a ver com círculos, né? E não exatamente com a personalidade de uma pessoa que ao falecer vai ocupar um outro corpo no futuro e vai reiniciar uma nova vida. Existe um estudo, como eu estou dizendo, sobre reencarnação, mas é um tema tremendamente avançado, que para a gente começar a entender ele minimamente, tem que ter um conhecimento prévio bastante robusto a respeito da Kabbalah, e os cabalistas normalmente evitam de falar sobre isso. Existem livros sobre isso? Existe. Mas se você pegar o livro para ler, você não vai entender nada, e a parte que você achar que entendeu é confusão da tua mente. Vai ser mais ou menos como eu dizer, como esse exemplo que eu dei aqui, de que comprei um tacógrafo e falo uma cor que você não conhece. A única coisa que você vai entender é que um objeto foi trocado por dinheiro, um objeto que você não sabe o que é, não sabe para que serve, não sabe como ele é, muito menos que cor ele tem. Então é absolutamente inútil começar a estudar esse tipo de coisa sem estar estudando Kabbalah já há muitos anos. Mas a coisa mais importante que eu quero transmitir para vocês aqui é que essas preocupações com o que acontece com o suicida, o que acontece com a gente depois da morte, elas são todas preocupações que elas são legítimas do nosso ponto de vista aqui material, da nossa vida terrena, dos nossos medos, das nossas ansiedades, né? Das nossas inseguranças com relação à vida, mas elas não têm absolutamente nenhuma conexão com aquilo que a gente estuda na Kabbalah. Embora a Kabbalah tenha, sim, um estudo sobre como funciona o mecanismo da existência fora da matéria, mas é completamente diferente daquilo, como eu disse, né, daquilo que a gente já estudou, então não teria nem como fazer uma ponte entre uma coisa e outra. É tremendamente difícil. Eu acho que a única coisa que eu poderia aconselhar aqui é o seguinte: para você descobrir isso, você teria que estudar bastante tempo, alcançar uma realização espiritual, continuar estudando, e quando você estivesse no meio do caminho dessa descoberta, você ia ver que essa pergunta ia perder completamente a importância para você. Porque o que você ia começar a descobrir com a Kabbalah é muito maior do que essas preocupações. Agora, por último, a questão lá que o Caio de Santos, São Paulo, mandou para a rádio, quando ele falou assim: será que o Criador é inseguro? Porque expulsou Adão e Eva do paraíso para que eles não alcançassem a árvore da vida e vivessem como um de nós? Eu vou tomar aqui essa questão como uma questão verdadeiramente legítima e não como uma ofensa quando ele diz ou pergunta para mim se eu não acho que esse Deus realmente é um Deus inseguro. É óbvio que eu acho que não. Porque, veja, se Deus teve o poder de criar, é até um contrassenso pensar que Deus poderia ser inseguro. Simplesmente não faz sentido pensar dessa forma, porque, vejamos, se Deus tem o poder de criar, estabelecer as árvores, estabelecer Adão e Eva, evitar que eles alcancem a árvore da vida, colocar 2 querubins para guardar o caminho da árvore da vida, depois, quando chega aqui no mundo, ele consegue enviar um dilúvio. Se tudo isso é verdade, não tem sentido ele ter insegurança. Se tudo isso é mentira, a insegurança também não existe, uma vez que a história inteira, por inteiro, não existe. Agora, a pergunta talvez fosse assim, né?
por que é que Adão e Eva, essa seria uma pergunta melhor, mais assertiva, por que que Adão e Eva, a partir do momento que conheceram a árvore do bem e do mal, não poderiam viver eternamente? De novo, veja, a ideia sempre é que toda a linguagem trazida para nós dentro da Torá é uma linguagem que fala sobre o espiritual e não sobre a matéria. Adão e Eva não são necessariamente um homem e uma mulher. Você já viu alguma mulher ser extraída da costela de um outro homem? Não. Adão e Eva não são necessariamente um homem e uma mulher. A árvore do conhecimento do bem e do mal, você já viu isso? Uma árvore que você pega um fruto e descobre a maldade, e outro fruto você descobre a bondade? Também é uma espécie de metáfora. Na verdade, raiz e ramos seria o termo correto. Mas isso é um estudo para outro dia. A árvore do conhecimento do bem e do mal é uma outra coisa. E a árvore da vida, o que daria vida eterna, também não tem nada a ver com uma árvore e nem com o fato de você viver para sempre. Vamos deixar aqui o melhor que a gente pode, por conta de que a gente sempre considera de que quem fez essa pergunta, e 99% das pessoas que estão nos ouvindo, são pessoas que não estudam Kabbalah. Como a gente sempre diz, que tudo é um código dentro da Bíblia, a gente pode imaginar o seguinte: existiu um erro no começo da separação, o que é normalmente chamado como um erro, mas que na verdade é um plano do próprio Criador, porque para você ensinar a criatura é necessário que ela tropece para aprender as lições, ok? E esse tropeço que foi planejado pelo Criador inicialmente, não seria bom que esse tropeço se tornasse algo definitivo. E para evitar que esse erro ou esse tropeço fosse definitivo, eles foram afastados da possibilidade de tornar isso eterno. O que está representado ali como árvore da vida. É óbvio que essa explicação que eu estou dando é uma explicação muito superficial aqui, mas é o melhor que eu consigo fazer nesse momento, imaginando que a gente sempre está falando com pessoas leigas. Agora, todos aqueles que estudam conosco na Escola de Kabbalah Brasil, eles sabem muito bem o que cada uma dessas palavras e o que o texto em conjunto significa. Tá bom? É isso. Muito obrigado, espero ter atendido a todos vocês e até a próxima.